Boa tarde, oficial. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos, então, a início eu já coloquei para gravar aqui, para a gente já iniciar. Pessoal, contando com a nossa aula de hoje, faltam 9 aulas para a gente finalizar o nosso semestre, tá? Na verdade, 18, né? Mas como são 18 dias, 18 aulas, mas são 2 aulas por dia, então são 9, correto? Eu vou estar passando para vocês hoje, estaremos trabalhando com um material que é o plano financeiro. Bom, esse talvez seja um dos tópicos mais relevantes do plano de negócio. Ah, o mais? Não. Talvez um dos mais relevantes. Porque, dependendo do que você está montando o seu plano de negócio, esse aqui é importante demais. Mas, por exemplo, você está montando um plano de negócio para montar uma empresa sem fins lucrativos para trabalhar somente e recebendo orçamento. Então, ele não tem muita, vamos dizer assim, ele não ser tão prioritário quanto seja com esse. Tá, primeiro o Jefferson aqui, a Thaís também. Olha que legal. 17 pessoas em sala. Esse provavelmente a gente não conseguiria trabalhá-lo pelo que ele é um material extenso. Aqui, no plano financeiro, trabalhar em a tela. Professor, o áudio do senhor está ruim. Nós vamos apresentar investimentos de giro, investimentos. Oi? Para mim tá travando muito, não sei se é minha internet. Aqui também tá, até sair e entrei de novo, achando que era a minha. Também tá. Deixa eu fazer o seguinte, gente. Aqui também. Deixa eu pegar um outro computador aqui e eu vou entrar com outro computador. Aguenta a mão aí só um minutinho, por favor, então. Oi, pessoal. Melhorou? Melhorou, professor. Desculpa, não entendi. 100% agora, professor. Baco. Deixa eu fechar esse outro computadorzinho aqui.
porque eu estou insistindo aqui com um computador que eu tenho, que ele é um pouquinho antiguinho, sabe? E eu estou querendo ver se eu consigo ressuscitar ele, mas a coisa está ficando difícil. Mas vamos tentar mais uma vez. Fazer com um computador que funciona direito e depois a gente vê como é que faz. Então eu estava falando que a gente vai trabalhar com vocês hoje, especificamente hoje, sobre... dentro do plano financeiro, nós vamos trabalhar com vocês o investimento total, correto? Eita. Deixa eu liberar para quem chegou a entrar. E já vou abrir o material aqui nesse computador aqui. Só mais um minutinho, a gente já começa agora. Bacana, material aberto. Pelo menos para mim. Abrindo agora para vocês, para que a gente possa estar dando continuidade. Ok? Bacana. Já estão vendo já, né? Ótimo. Aqui no investimento total, ele vai falar para a gente aqui que nessa etapa do plano é onde a gente vai determinar o total dos recursos para ser investido para a empresa começar a funcionar, tá? Então, para ela iniciar o processo, oi. Caramba, isso aqui tá dando um problema terrível. Eita, mas vai dar certo. Vamos lá. E aí, olha só. Aqui dentro, se eu parar de começar vocês começarem a ver tela e eu calar a boca, vocês me chamam, ok? Sinal que eu estou achando que eu estou falando e não estou. Dentro desse investimento total aqui, que a gente acabou de dizer que é para iniciar a empresa, para ela começar a funcionar, a gente vai trabalhar 3 tópicos: os investimentos fixos, o capital de giro e os investimentos pré-operacionais, certo? Primeiro que a gente vai fazer aqui é a estimativa do investimento fixo. Dentro dessa estimativa, o que é essa estimativa, na verdade, e como é que a gente faz ela? Olha só, ela é muito simples, tá? Esse investimento fixo é o que corresponde a todos os bens que a gente deve comprar para o negócio começar a funcionar, tá? Da maneira correta. E aí ele vai mostrar para a gente aqui embaixo, agora há pouco, alguns quadros, onde a gente tem que citar as coisas. E aí, quando eu olho para esse quadro, fica bem mais claro o que vem a ser investimento fixo. Olha só. E aí, no Fique de Olho, ele fala para a gente o seguinte, olha, evite imobilizações desnecessárias. O que é imobilização? Alguém aí sabe me dizer o que é imobilização? Não é segurar aquela pessoa até que ela não consiga fazer mais nada, que isso também é imobilização. Mas aqui a gente está falando de imobilização de capital, tá? Quando eu falo de imobilização, significa não gastar. Imobilização é gastar dinheiro à toa, investir dinheiro em, por exemplo, imóvel, como ele vai falar para a gente aqui, ó. Quando possível, alugue ao invés de comprar ou construir, de construir ou comprar, tá certo? Considera também a possibilidade de terceirizar algumas atividades, tá? Isso vai fazer o quê? Reduzir a necessidade de compra de máquinas e equipamentos. Pessoal, vocês já perceberam a quantidade de empresas pequenas que estão surgindo na área de prestação de serviço para empresas maiores? Na área de engenharia elétrica, por exemplo, nós temos um colega, acredito que ele ainda não finalizou o curso, porque ele foi meu aluno no semestre passado, ele tem uma empresa de prestação de serviço de montagem de placa de energia solar.
Então, assim, ele é das pessoas, a empresa dele é uma das que terceirizam o serviço, entendeu? Então, assim, é fazendo exatamente isso aqui, ó. As empresas hoje, elas têm muito esse viés de terceirizar as coisas, tá bom? Isso faz o quê? Barateia o custo para elas e diminui o risco na questão de acidente do trabalho, porque aí a responsabilidade passa a ser do contratado, da empresa contratada, problemas com justiça do trabalho e por aí vai, né? E ele sempre mostra para a gente que a gente precisa pesquisar antes de comprar alguma coisa, tá? É muito importante a gente ter em mente a questão de fazer uma pesquisa de mercado bem feita para a gente poder não gastar dinheiro à toa, tá? E outra coisa, se vai comprar alguma coisa usada, cuidado com o estado de conservação, tá? Veja se tem garantia na compra, tá? Se não tiver, se o estado se tiver em bom estado e compensar financeiramente, tudo bem. Mas vamos então ao quadro que eu disse para vocês. Olha só, ele vai falar para mim aqui, ó, no quadro, na planilha A, máquinas e equipamentos. Que tipo de material eu quero, que equipamento ou máquina, a quantidade e o valor total, valor unitário, perdão, e o valor total. O que eu preciso do valor unitário? Para que eu possa futuramente, a gente ainda vai ver nesse mesmo plano financeiro, a questão de amortização. Então, eu calculo a amortização do meu produto, da minha máquina, do meu equipamento, em cima do valor unitário que eu paguei por ele. Beleza? Gravem isso é importante, tá? A planilha B aqui, respeito a móveis e utensílios. Eu preciso colocar quantidade e valor unitário pela mesma causa, vamos dizer assim, né? Ó, veículos também. E aqui, para mim saber o total dos investimentos fixos, a estimativa, preste atenção, do investimento fixo, eu vou somar as 3 planilhas e eu vou ter o total. Simples, né? Bacana. E o capital de giro? Como é que é isso? Como é que funciona? Como é que eu faço? Vamos lá, olha. O capital de giro, ele é um montante de recursos que a gente vai precisar para o funcionamento normal da empresa, tá? Aqui, o que é o comportamento, o funcionamento normal? É a compra da matéria-prima, a mercadoria, o financiamento das vendas que eu farei, pelo menos as primeiras vendas, tá? E o pagamento das despesas, aluguel, água, luz, internet, essas coisas, vendedor, né? Então, esse tipo de coisa. Aí ele vai falar para mim o seguinte, que dentro do capital de giro contempla algumas coisas. Primeira delas, o estoque inicial. O estoque inicial, ele vai falar para mim que é o composto pela matéria-prima, embalagem e outras coisas do gênero, tá? Indispensáveis à fabricação do nosso produto ou da mercadoria que a gente vai revender, tá? Ou nas ferramentas ou no estoque inicial da matéria-prima que eu utilizo na prestação do meu serviço. Por exemplo, eu tenho uma empresa de prestação de serviço na área elétrica ou na área de automação. Então, eu preciso ter como estoque inicial conector, fita isolante, alguns cabos, né? Esse tipo de coisa, tá? Coisa simples, mas eu preciso ter um estoque disso. E é importante que eu calcule tudo isso na hora do meu capital de giro, tá? E aí ele vai, da mesma forma que fez anteriormente, ele vai trazer um quadro para a gente, onde a gente tem que identificar os materiais ou mercadorias que a gente vai precisar comprar, quantidade necessária, seu preço unitário que a gente vai gastar. E para isso, a gente precisa levar em consideração, preste bastante atenção aqui, na nossa capacidade de produção ou capacidade de prestação de serviço. Isso vai variar de acordo com o tamanho da minha empresa e com o tamanho do mercado que eu vou estar com ele, tá? Pela frente. Entenderam? Vamos lá, então? No Fique de Olho, ele vai falar para a gente o seguinte, que é sempre interessante a gente fazer uma pesquisa bem completa sobre fornecedores, tá? E quando você definir quais serão os seus fornecedores de cada um dos equipamentos ou de cada uma das
da matéria-prima de uma forma geral, vamos dizer assim, tá? A gente precisa pechinchar, negociar bom preço, condição de pagamento, frete, tá? Por quê? A gente tem que ter sempre em mente, tá? Que quando a gente reduz as nossas despesas, os nossos custos, a gente pode oferecer um preço mais competitivo, tá? E oferecendo um preço mais competitivo, ou seja, um preço um pouco mais baixo, a gente consegue aumentar a nossa receita e, consequentemente, o lucro da empresa, né? Ele vai deixar bem claro para a gente que a gente tem que ter um controle muito apurado do nosso estoque, a gente precisa saber exatamente o que a gente tem, quanto a gente vai gastar naquele determinado período, tá? Para que eu possa, assim, comprar e ver, por exemplo, o meu fornecedor ele só consegue entregar 15 dias após a minha compra, tá? Então eu não posso deixar acabar meu produto para me comprar, porque se eu deixar acabar, eu só vou receber daqui 15 dias. E aí eu vou ficar sem aquela matéria-prima? Não, e para isso, o que é que eu preciso fazer? Controlar, ter esse controle bem apurado, de acordo com o quê? Com a minha capacidade de produção e com o tamanho do meu mercado, tá? Olha, eu preciso ter o quê também? Eu preciso ficar atento para a formação do estoque, tá? Sempre dando a preferência aos itens que vai o quê? Sair mais rápido, tá? Ou seja, ter maior giro. Esses, tá? São aqueles que têm maior aceitação pelo mercado. Estoque parado por muito tempo, na maior parte das vezes, representa prejuízo, certo? Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre isso aqui. Eu tenho um primo em Goiânia que ele tem uma autopeças. Ele tem uma oficina mecânica e tem uma autopeças também. Aí, conversando com ele, no final do ano, ele me falou uma coisa que eu gravei, que eu sabia que eu ia poder ter um tempo certo para me compartilhar isso. Ele falou o seguinte: Madison, o maior prejuízo que eu já tomei até hoje foi em comprar uma caixa de câmbio do Honda Civic, da Honda. Uma caixa de câmbio automático. Falei, mas por que você tomou prejuízo? Falou, porque aquele não estraga. Se ele não estraga, ninguém compra. Porque não estraga, não vai ter que trocar. Entendeu? Então, assim, quando ele comprou achando que provavelmente teria uma boa saída, porque quando ele comprou, foi logo no início que começaram a aparecer os carros automáticos, porque antes era chamado hidramático, era um tipo de câmbio, que dava muito problema. Aí passou a ser câmbio automático, ele mudou a estrutura, né? E mudando essa estrutura, ele consequentemente ficou melhor. E aí ele me falou isso. E aqui ele tem parado lá no estoque dele R$6.000, que é prejuízo, porque não vai vender, né? Então ficar atento com isso, com a questão do estoque, tá? E aí ele vai mostrar para mim aqui, ó, estimativa inicial do estoque, da mesma forma, descrição, quantidade, valor unitário, tá? E aqui eu não vou depreciar produto e nem equipamento e máquina. Por que eu preciso saber o valor unitário? Para fazer o cálculo de venda do meu produto. Tá? Para me calcular, então, o meu caixa mínimo, como é que eu vou fazer? Olha, o capital de giro, bem próprio para movimentar o nosso negócio, ele depende de um caixa mínimo. Tá? No mínimo, você ter o de dar a alavancada. Isso vai representar o valor em dinheiro que a empresa vai precisar ter disponível para cobrir os custos, até que as contas a receber de clientes comecem a entrar no seu caixa, tá? E aí, para isso, você precisa ter um valor correspondente até esse período, tá? Corresponde a uma reserva inicial de caixa, entendeu? Professor, mas então é muito dinheiro. Dependendo do que você vai montar, sim. Dependendo do que você vai montar, não, nem tanto, tá? Dependendo se você vai ter pessoas trabalhando para você, dependendo se você vai ter, vai ser prestação de serviço, ou venda, ou revenda, ou produção, né? Isso é muito relativo, tá? Cada caso é um caso. Mas seguindo esses passos que eu estou passando para vocês, você pode montar uma banquinha lá no camelódromo, ou você pode montar uma mega empresa multinacional,
que é a mesma forma de cálculo, tá? É a mesma forma de cálculo. O que vai diferenciar é a questão tributária, que você vai ter que calcular de forma diferente. Mas o restante é igual, beleza? Bacana. Estão me ouvindo, então? Beleza, então. Pessoal, e aí aqui, ó, ele vai falar para a gente assim, ó, para a gente calcular a necessidade líquida de capital de giro, a gente precisa definir prazo médio de venda, tá? A gente precisa ter em conta que tanto que eu vou comprar, qual vai ser o meu estoque. Para isso tudo eu preciso ter esse cálculo, tá bom? Essas informações, elas podem ser pesquisadas junto a concorrentes, tá? Mas concorrente vai dar essa informação? Sim, alguns concorrentes podem sim te dar essa informação, tá? Mas quem é a pessoa que pode te dar a maior dica com relação a isso? São os fornecedores. E quando você pega um fornecedor, logicamente, você vai conseguir ver se aquele fornecedor é uma pessoa séria, idônea ou não, né? Como é que eu sei disso? Conhecendo a fama dela no mercado, tá? Pesquisando com outras empresas que compram deles. E aí esse pessoal vai poder te dar essas informações. Ah, mas então eu vou montar todo o meu capital de giro baseado numa informação de um fornecedor? Não. Não. Você já fez antes uma análise de mercado, você, em cima dessa análise de mercado, você já vai ter uma previsão de quanto que você vai vender, tá? Baseado em quê? No seu mercado e no consumo do seu público-alvo, tá? E olha só, e essas informações, deixa eu aceitar aqui o meu Zilan. E essas informações, ele vai falar para mim que elas vão ser utilizadas na apuração do capital de giro, já que nas vendas a gente financia o cliente. Por meio de quê? Do prazo que a gente concede, tá? E da mesma forma, nós somos financiados pelos nossos fornecedores, tá? Então, olha só, mais à frente a gente vai aprender a fazer como a gente vai fazer essa contagem de tempo de financiamento para a gente saber isso, tá ok? Então, assim, olha só. Aqui a gente também é financiado pelos nossos fornecedores, tá? Dentro daquele prazo de pagamento. Acompanhe aqui, ele vai passar para a gente um exemplo de como calcular a necessidade de capital de giro próprio caixa mínimo, tá? E logo depois ele vai trazer para a gente o quadrinho hora de praticar. Primeiro passo, tá? Contas a receber. Olha que interessante, gente. Preste atenção nisso aqui. A média de financiamento para clientes, ou seja, do prazo que você, quanto empresário, dá para os seus clientes para que eles possam efetuar o pagamento das compras, você tem que dividir em percentual do seu montante de vendas. Então, preste atenção. 20% das minhas vendas eu vendi à vista. Então, eu estou com dinheiro em caixa. Então, eu tenho 0 dias e 0 de média. Beleza? Show. 45% das minhas vendas, eu trabalho elas com a média de 30 dias, tá? Fazendo uma média ponderada em dias, eu vou ter 13,5 dias que eu vou financiar esse pessoal, beleza? Com 30%, eu vou ter 60 dias de prazo, que é 18, 5, 90, 4,5. Então, dentro desse primeiro exemplo aqui, desse exemplo que ele passou para a gente, eu vou ter em média aqui, ó, 36 dias de prazo médio, de tempo que eu vou ter de dinheiro, precisar ter de dinheiro para bancar o meu cliente. Tá certo? Então, olha só. Ele vai falar para a gente aqui, olha, no exemplo acima, a política de vendas da empresa estimou que fosse isso aqui, 20, 45, 35%, tá? A gente calcula aqui a média ponderada dos prazos de venda, basta multiplicar o percentual das vendas pelo número de dias que vão ser concedidos para os clientes. O resultado acima indica a média que a empresa leva 36 dias para receber as suas vendas. Entenderam? Um prazo médio de 36 dias que eu vou ter que ter em caixa para me poder bancar os meus clientes. Bacana? O segundo passo, eu vou calcular aqui os meus fornecedores, tá? Ou seja, o cálculo do prazo médio das minhas compras.
Então, eu vou comprar 50%, preste bem atenção, 50% da minha matéria-prima, do meu produto, eu vou comprar à vista. Tá? Então, eu não tenho dias que ele não está me financiando nada. Mais 50% eu vou vender com 30 dias. Isso vai me gerar 15 dias de folga financeira, vamos dizer assim. Tá bom? E aí, quando eu venho para cá, para essa premissa aqui, ele vai falar para mim que, partindo da premissa de 50% são realizados à vista e 50% com 30 dias, a gente pode, então, fazer o prazo, a média ponderada aqui, e chegou em aproximadamente 15 dias de prazo para a gente pagar os nossos fornecedores. Tá bom? Outro cálculo importante é o cálculo da necessidade média de estoque. Olha só, é o prazo média de quê? De permanência da matéria-prima ou das mercadorias no estoque. Isso aqui, tá? Ele abrange desde a data que é feito o pedido no fornecedor até o momento que os produtos são vendidos. Tá bom? Então, olha só, lembre-se de que um prazo maior de permanência das mercadorias em estoque vai gerar uma necessidade maior de capital de giro. Tá? Olha, ele previu aqui, estimou em 5 dias a necessidade média de estoque, tá? E aí, ele dando continuidade, então, ao nosso exemplo, vamos dar uma olhada aqui agora o que acontece. Eu vou calcular agora qual que é a minha necessidade líquida de capital de giro em dias. Olha que coisa fantástica. Ele vai pegar para mim aqui e vai fazer o seguinte, olha, eu tenho contas a receber, que são 36 dias que eu tenho que financiar o pessoal, correto? Mais 5 dias de estoque. Então, quer dizer que eu vou ter que ter dinheiro para manter 41 dias todo o meu estoque, matéria-prima, tudo. Beleza? Só que eu tenho um prazo de 15 dias, que é o que os meus fornecedores me financiam. Então, eu vou subtrair 41 de 15 e eu vou chegar aqui uma necessidade líquida de capital de giro de 26 dias. Ou seja, eu vou precisar ter dinheiro, capital de giro, para manter 26 dias a minha empresa. Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é importante demais, vocês ficarem atentos. Vocês perceberam? Estão com alguma dúvida? Tem alguma coisa pendente? Me ajuda aí. Tá tudo certo, professor, até agora. Tá tudo tranquilo? Então tá. Eu estou insistindo na pergunta porque é o seguinte, a partir daqui, você vai começar a administrar a sua empresa, vamos dizer assim. Já começa, você sai de um patamar zero. Por isso eu estou cobrando que vocês fiquem atentos a isso aqui. E aí ele vai me falar o seguinte, que o caixa mínimo representa a reserva em dinheiro necessário para que a empresa possa financiar as operações iniciais, tá? E como é que é obtido isso? Ao multiplicarmos a necessidade líquida de capital pelo número de dias e pelo custo diário da empresa. Sim, mas como é que funciona isso, professor? Funciona assim, preste atenção, vamos colocar em dinheiro. Olha, o meu custo fixo mensal é R$ 4.400, certo? Eu tenho um custo variável mensal de R$ 9.000. Aí vocês vão saber aqui o que é custo variável, tá? Aí ele vai falar para mim aqui, tá mais atrás. Ah, não está nesse documento aqui. Tá? Que chegou a R$ 9.000. O custo total da empresa, então, ele é R$ 13.400. Eu vou dividir o custo total da empresa por 30 dias para me saber qual é o custo diário da empresa. Então, eu vou ter um custo de R$ 446,66 dia da empresa, tá? Aqui no custo fixo a gente já falou, entra o quê? Aluguel, água, luz, telefone, tudo que é fixo da empresa, tá bom? Então, multiplicando os 446 por 26, por que 26, professor? Porque é o prazo de média que eu vou financiar os meus clientes, tá? Eu vou chegar a um valor de R$ 11.613,16 de capital de giro que eu vou precisar ter para me iniciar a minha empresa, tá? Olha só, a minha empresa tem um custo mensal
de 13 mil. Eu vou precisar ter 11 mil de capital de giro. Certo? Então, assim, tem gente que costuma dizer que o capital de giro inicial, ele gira em torno de 80% do valor do seu custo, do primeiro custo mensal, do custo do primeiro mês. Tá? Não é uma equação exata isso, tá? Por isso eu não estou trazendo para vocês como forma de documento, porque não é uma equação e nem todos os consultores, os administradores, os teóricos dessa área concordam com isso, tá bom? Olha só, o custo total corrente ao somatório dos custos fixos e variáveis, tá? Fica de olho nisso. Mais adiante a gente vai aqui aprender como é que a gente vai calcular esses custos, tá? Essas informações vão poder ser obtidas no demonstrativo de resultados, que será elaborado lá no final desse plano, tá? Então, assim, é importante que a gente prossiga atento nesse processo aqui dessa aula do plano financeiro, porque aqui a gente vai ter as informações, tá? De como a gente trabalhar tudo de uma forma correta. Aqui a gente tem que ter, você deve ter notado que quanto maior a sua necessidade líquida de capital de giro em dias, maior será o caixa mínimo, tá? Então, portanto, procure negociar bem o prazo com os clientes e fornecedores e não mantenha mercados e matérias-primas paradas, tá? Por muito tempo, porque isso gera prejuízo. Então, em suma, o capital de giro ele é o quê? Estoque inicial mais o caixa mínimo, tá? Isso é o quê? É o meu investimento financeiro. Beleza? Tá. Aí ele vai me deixar uma planilha aqui em aberto de como fazer o cálculo dos prazos médios de venda, tá? Aquele exemplo que a gente viu acima. Beleza? Tá aqui. E agora, não menos importante, quais são os investimentos pré-operacionais? Os pré-operacionais, eles são os gastos realizados antes do início das atividades, tá? Ou seja, antes dela abrir as portas e começar a vender. O que pode ser exemplo desse investimento? Despesa com reforma, e aí vem pintura, piso elétrico, troca de piso, tá? Ou mesmo taxas de registro de empresa, tá certo? Ele vai trazer isso aqui pra gente. Bacana? E o investimento total, ele vai trazer pra gente o quê? Que aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o somatório da estimativa de investimento fixo, do capital de giro e do pré-operacional. Eu vou ter o meu investimento total para a abertura da empresa. Beleza? Aí ele vai fazer o seguinte, depois que eu fiz esse levantamento, tudo, eu vou chegar aqui e vou ver, depois de uma avaliação criteriosa, né? O capital para a criação dessa empresa vai sair de onde? De onde vem esse recurso? Esse recurso é próprio? É seu mesmo? Você recebeu uma herança lá de um tio grego que você não conhecia? Ou você vai ter um parceiro? Ou você vai ser sócio de alguém? Ou você vai pegar esse dinheiro em forma de empréstimo, tá? Então, aí, para isso, ele já te mostra aqui embaixo um quadro como você preencher isso, tá? E é extremamente importante você pensar em como e onde você vai buscar esses recursos para iniciar ou ampliar o seu negócio. Porque o plano de negócio não é só para abrir, ele é para ampliar, mudar mix de produto, etc. Tá? Você dispõe do produto, né, do capital necessário? Ou vai ser necessário recorrer a banco ou outras instituições financeiras, por exemplo? Tá? Quando você for fazer um financiamento, procura saber se tem linha de crédito específico para sua empresa, para o seu tipo de negócio, tá? Quem vai poder te informar isso com muita tranquilidade é o gerente do banco que você escolheu para trabalhar. Tá? Esse cara vai te dar as melhores orientações, com a taxa de juros mais barata, com carência de prazo, né? Com documentação que você vai precisar para poder tirar o financiamento. Então, assim, e olha só, gente, aqui é importante.
Verifique se você está apto a atender essas condições, tá? Qual condição? De buscar recurso financeiro, tá? E se a empresa vai gerar resultado que possibilite a quitação do financiamento. Caso contrário, busque alternativas, tá? Mesmo que, para isso, você possa dar uma segurada e abrir o ano que vem a empresa. Abrir daqui mais um tempo. Faz um novo planejamento. Diminui o seu estoque, diminui o seu potencial de instalação, diminui a sua capacidade produtiva até chegar dentro daquilo que você vai conseguir fazer com que a empresa rode. E aí você vai galgando um passo a cada vez. É melhor você fazer isso do que você começar grande e fechar as portas amanhã. Tá bom? Eu não sei se eu já falei para vocês, eu tive uma empresa aqui em Palmas, uma indústria de embalagens. Eu comecei a minha indústria de embalagens, no entanto, por um erro de estratégia, eu fui obrigado a fechar a minha empresa, a vender a empresa, porque senão eu teria que fechar ela por falta de capital de giro, tá? Na época eu não consegui financiamento em nenhuma instituição financeira, até porque eu ainda não havia feito o registro legal dessa empresa. E aí isso, logicamente, gera prejuízo, né? E aí eu tive que vender a empresa, porque eu comecei a vender mais do que eu tinha dinheiro para produzir. Beleza? Então, aqui os quadros. Aqui a gente vai parar aqui, tá? Isso aqui a gente começa para a próxima semana. Bacana, gente? Pessoal, alguma dúvida até agora? Estamos conseguindo levar legal? Vai, Nainara. Sim, professor, tá sem dúvidas. Estou conseguindo entender bem. Legal. Então, olha só, gente. Bacana. Eu queria que vocês fizessem um favor para mim, todos os que estão aí, escrevesse presente, estou aqui, qualquer coisa aí no chat para mim, por favor, tá? Para que eu possa estar dando a frequência de uma forma correta. Muito obrigado, gente. Tá? Então, olha só, gente. A gente, então, finaliza aqui, então, a nossa aula. Não vou me delongar mais nesse assunto, porque esse assunto, ele é isso. Mais do que isso, é encher linguiça e vai trazer complicação. Bacana? Ótimo. Esse material que a gente trabalhou hoje, juntamente com esse vídeo, vai estar no nosso Moodle a partir de, eu acredito que 4 horas da tarde. Bacana? Então tá jóia, pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima.